Bom dia a todos os participantes, ou boa tarde neste caso, e boa tarde para ti, Luís, e obrigado desde já por aceitares o nosso convite para este webinar. O meu nome é Nicolá, para quem não conhece, eu sou técnico de pescas e aquacultura na Ciena, que é a organização que está a organizar este webinar, dentro de uma série de webinars que temos vindo a desenvolver desde esta situação de pandemia, que nos obrigou a ficar confinados e encontramos nestes webinars uma forma útil e bastante pragmática de criarmos alguns debates sobre diferentes temas dentro da conservação marinha, que é o foco principal da Ciena. Connosco hoje temos Luís Rodrigues, diretor regional das pescas dos Açores, que nos vai falar um pouco sobre a gestão pesqueira nos Açores, em termos assim gerais, algumas das iniciativas que estão a ser desenvolvidas no arquipélago, e temos também Gonçalo Carvalho, que se vai juntar a nós agora. Gonçalo é o coordenador executivo da Ciena, e eu vou atuar um bocado como moderador e o Gonçalo depois ajudar-me na parte das perguntas. Portanto, o formato vai ser bastante simples. Vamos ter uma breve apresentação do Luís, primeiramente, e depois uma parte de perguntas e respostas. Portanto, qualquer participante pode colocar as suas perguntas ou comentários na caixa que verão na parte de baixo do vosso ecrã. Já está aí o Gonçalo. Bem-vindo, Gonçalo, espero que nos consigas ouvir bem. Olá, Nicolá, boa tarde a todos. Olá. Portanto, eu estava só a dizer para os participantes, mesmo durante a apresentação do Luís e posteriormente, poderão colocar qualquer pergunta ou comentário na caixa que diz Q&A em baixo, Q-I-A. Preferimos que ponham os comentários e questões aí em vez da caixa que diz chat, porque para nós depois é mais fácil ir pelas questões por ordem e colocá-las ao Luís. Portanto, não hesitem durante a apresentação e posteriormente a pôr os vossos comentários e questões nessa caixinha. Tenho aqui alguém a dizer que o som não está a 100%, pois está a fazer muito eco. Esperemos que isso já não seja o caso, mas por favor informem-nos se o som não estiver a chegar em condições. De momento parece estar a funcionar bem. Portanto, é isto. Vamos ter uma breve apresentação do Luís e depois teremos a parte de discussão aberta, onde os participantes poderão colocar as suas perguntas ou comentários na caixa Q&A, na parte de baixo do vosso ecrã, ok? Portanto, damos-te a palavra, Luís. Já deves conseguir partilhar o ecrã depois quando precisares, não precisa de ser logo. Outras pessoas dizem-nos que o som está ok, portanto vamos assumir que está tudo bem e prosseguir. Portanto, força, Luís, tens o palco para ti e até já. Bom, muito boa tarde a todos e a todas que nos estão a ouvir, seja agora, seja em diferido, porque isto fica registado. Muito obrigado à Ciena, muito obrigado Nicolá, muito obrigado Gonçalo. Felicito a iniciativa e todos quantos estão envolvidos na organização. Nunca é demais falar sobre o mar e sobre esta atividade que é talvez a que tenha mais impacto neste que é o principal recurso do planeta Terra, o mar. Portanto, a falar sobre a pesca é muito importante, particularmente no momento em que vivemos, no momento em que o setor atravessa com tantos desafios, mas também com tantas oportunidades. A Ciena já nos vai habituando a este tipo de iniciativas, esta proatividade na defesa do mar, na defesa dos interesses da pesca e de facto destaco a forma como tem trabalhado nesta questão da literacia dos oceanos e tanto tem feito pela pesca em Portugal e também dos Açores, nos vários fóruns onde eu tenho participado com a Ciena na defesa dos recursos marinhos e dos oceanos. Bom, dizer-vos que é também importante para nós, nos Açores, partilhar com todos aquilo que temos vindo a fazer, que se possam disseminar boas práticas, que tantas narrativas, coisas boas e também há coisas menos boas que acontecem, mas a Direção Regional das Pescas e a equipe da Direção Regional, bem como a Secretaria, está disponível para todos quantos porventura queiram esclarecer-se, participar, incorporar aquilo que são algumas das nossas iniciativas
e portanto, abertos a criar pontes, abertos a criar parcerias e a participar em novos projetos. Falar sobre a pesca em pouco tempo não é fácil, não é? Até porque normalmente quando se fala em pesca, as pessoas, há aqui quase como que um preconceito. Falar sobre a pesca parece que é falar apenas de pescadores e armadores e barcos de pesca. Eu acho que no imaginário das pessoas normalmente existe esse tipo de ideias pré-concebidas, que a pesca são pescadores e armadores e barcos e artes de pesca, quando não. A pesca é muito mais do que isso. A pesca são um conjunto de atores enorme que vão desde os investigadores, as associações, existem imensas instituições, áreas de competência na pesca, até à comercialização, até à transformação e ao consumo. E, portanto, todos, até enquanto consumidores, temos um papel importante na defesa da sustentabilidade da pesca, na defesa da sustentabilidade dos recursos. E muitas vezes esta forma enviesada com que se interpreta a pesca, muitas vezes este olhar redutor que nos orienta apenas para o subsetor produtivo, altera discursos, políticas, projetos e condiciona muito o desenvolvimento. Mas existem uma série de preconceitos. O outro, por exemplo, é o facto de que masculinizam muito a pesca, como se na pesca apenas trabalhassem homens. Não é verdade. Eu acho que existem até mais mulheres a trabalhar na pesca do que homens, e muitas vezes o discurso também está enviesado dessa forma. Existem mais investigadoras do que investigadores, existem nas associações, pelo menos nos Açores, se eu quiser contactar com cada uma das 17 associações que existem, associações dentro do setor produtivo ou dentro da comercialização, se eu ligar, são mulheres que nos vão atender, que nos vão esclarecer. A indústria transformadora, a parte da comercialização, existem muitas mulheres, mas portanto o que eu digo é que é importante ter esta perspectiva mais holística do setor. Na vida, no pulsar, na dinâmica da equipe da Direção Regional das Pescas, onde eu sou um mero interlocutor de muitos que fazem parte desta equipa, as solicitações são imensas. Às 4 da manhã deixou de funcionar uma máquina de gelo num dos portos, numa das ilhas, e depois é uma grua, e é o valor do peixe, e é uma embarcação que está com problemas, e é uma call que é preciso responder à Comissão Europeia ou ao ICES, e portanto os problemas são imensos, de forma que temos que permanentemente encontrar formas de nos focar e ter guidelines, ter linhas de orientação, por forma a que nos possamos estar concentrados naquilo que é a nossa principal missão, naquilo que é o desempenho da instituição de Direção Regional das Pescas. E eu, nessas linhas de orientação estratégica, talvez à partida eu identificava a valorização das pessoas. Muitas das regras, muitas dos projetos, muitas das políticas orientadas para a pesca parece que são mais orientadas para peixes do que propriamente para as pessoas. Eu acho que temos que de uma vez por todas nos aperceber que quem opera com as artes de pesca são pessoas. Por mais que uma arte de pesca seja seletiva, se a pessoa que opera com essa arte não tiver uma conduta de sustentabilidade, uma conduta de respeito pelo ambiente, bom, essa arte, por mais seletiva que seja, há de ter um impacto negativo ou muito negativo no ecossistema. E, portanto, a Direção Regional das Pescas tem desenvolvido uma série de estratégias, uma série de iniciativas para a valorização, para a capacitação das pessoas. Eu posso dar aqui exemplo de várias iniciativas, mas talvez a começar por uma operação para a escolarização dos ativos da pesca. Nós organizámos cursos, uma parte da equipe da Direção Regional das Pescas esteve envolvida
na oferta formativa ligada à escolarização dos ativos na pesca e, portanto, cursos para alfabetização, quarta classe, sexto ano, nono ano, 12º ano. Eu não consigo compreender a mudança, não consigo enfrentar tantos desafios que se colocam à pesca se nós não investirmos na capacitação das pessoas. De que me vale falar em sustentabilidade, de que me vale ter um discurso ligado à economia azul, em todos estes chavões que se apresentam, se eu não tiver estes que são o subsetor produtivo capacitado, escolarizado, portanto, o empowerment, seja das pessoas, das instituições, das associações da pesca, é muito importante e é por aqui que devemos começar. E temos exemplos, diria, seja na área da escolarização, da profissionalização da pesca. Nós criámos, para além disso, uma resposta forte ligada à dupla certificação. Portanto, hoje existem pescadores que, ao mesmo tempo que se estão a escolarizar, portanto num percurso académico, também têm um percurso profissional. Ao mesmo tempo, por exemplo, que estão a tirar o 9º ano, estão a tirar o curso de arraios de pesca. E, portanto, este foi um investimento forte que fizemos. Depois, na área da sensibilização, é importante levar esta mensagem, este alerta dos problemas que o mar e que os ecossistemas marinhos enfrentam a todos, não só àqueles que trabalham nesta grande família e que estão dentro deste barco que é a fileira da pesca, mas também às escolas, às coletividades. É importante chegar ao poder local, trabalhar com juntas de freguesia, câmaras municipais e, portanto, levar este alerta a todos para a importância que é garantir a sustentabilidade dos recursos marinhos e do oceano. Nós temos programas, por exemplo, para filhos de pescadores, ateliês que procuram ensinar a gostar de aprender. Identificamos que alguns dos problemas na pesca têm a ver com taxas de insucesso escolar e, portanto, também aí tivemos um investimento forte. Outro talvez dos pontos que gostava de destacar nos últimos anos foi a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho. Procurar, trabalhamos muito também nesta área, nos direitos dos pescadores. Encontramos ainda em algumas comunidades pescatórias um desajuste na distribuição do rendimento e, portanto, foi muito importante lançarmos esta discussão nos Açores, para que todos, de certa forma, se apercebessem de que era possível distribuir melhor o rendimento produzido na pesca. Bom, então a primeira linha de orientação estratégica é precisamente esta, é a capacitação, o empowerment, o investimento na valorização das pessoas, das instituições, das associações da pesca. A segunda linha de orientação, talvez, a valorização dos produtos da pesca. Tem sido também uma das nossas linhas, tem sido esta preocupação. Mais do que nunca nós precisamos de fazer render o peixe, de pescar menos, criar mais rendimento com o que pescamos. E aqui a valorização do produto da pesca não se resume ao pescado. A própria comunidade pescatória é em si um produto da pesca que pode ser valorizada através do turismo, por exemplo, da sua cultura, da sua paisagem, e, portanto, a pesca é muito mais do que peixe, e é importante sabermos criar rendimento, explorando todas essas virtudes da pesca. É importante diversificar, trabalhar para diversificar o consumo, valorizar espécies de baixo valor comercial. Nós aqui nos Açores, todos os anos pescamos, sei lá, perto de 90 espécies diferentes.
ainda assim 85% daquilo que se pesca são 5 espécies. E, portanto, há aqui um certo desequilíbrio. E, portanto, é preciso também sensibilizar os consumidores de que existem outras espécies que podem ser aproveitadas. É preciso ter uma perspectiva aqui ecossistémica, ecocêntrica na interpretação da pesca. Nós temos alguns exemplos de iniciativas dentro desta preocupação que é a valorização dos produtos da pesca. Algumas, destaco, por exemplo, o Gurás. Nós tivemos aqui uma quebra drástica nas possibilidades de pesca, com a diminuição de cota, pusemos em marcha aqui um plano, ensaiámos vários modelos para a gestão do Gurás, fizemos paragens por motivos económicos, fizemos no primeiro ano, o primeiro ensaio foi precisamente essa. O Gurás tem um comportamento interessante, porque o Gurás não é o Gurás, é o mercado do Gurás, tem um valor enorme no fim do ano e o facto da cota, em meu entender errado, se ajustar ao ano civil e portanto começam a pescar para a cota em janeiro e terminam em dezembro, eu acho que isto devia ser ajustado, mas juntar este modelo de gestão que nos é imposto por Bruxelas à teoria da tragédia dos comuns, faz com que, bom, se não for eu a pescar, vem outro, e portanto deixa-me a mim pescar o mais possível. E, bom, mas isto não joga com o facto de o Gurás atinge um melhor valor em dezembro, ou seja, não existe uma boa gestão, arriscamos a chegar a dezembro e não ter Gurás para pescar. E conforme vos referi, nós ensaiámos vários modelos. Primeiro fizemos uma paragem por motivos económicos, tivemos alguns resultados, mas melhorámos, fizemos a análise daquilo que era a performance da pescaria ao Gurás nos últimos 10 anos, fomos tentar fazer uma paragem no período em que o Gurás, o valor era mais baixo, que é no início do ano, que por acaso coincide, uma feliz coincidência, coincide com a época de reprodução. Portanto fazemos também uma paragem nessa altura, também não funcionou muito bem porque findo o mês e meio de paragem, a corrida ao recurso foi imensa, esta coisa do fruto proibido é o mais apetecido de facto, revelou-se, e portanto também não funcionou muito bem e depois criámos um outro modelo que se consubstanciou na distribuição da cota por trimestre. E isto para evitar esta lógica da tragédia dos comuns. Ou seja, eu sou pescador, eu sei que tenho sempre a possibilidade de pescar no último trimestre. E, portanto, deixem-me gerir a cota e vou pescar mais no último trimestre, porque sei que tenho cota para pescar. E, portanto, esta foi um dos modelos. E o último agora foi associar este modelo de gestão por trimestre a um limite de captura. Portanto, cada embarcação tem um limite de captura na cota total. Também ensaiamos e com resultados a possibilidade de atribuir uma cota por embarcação, de acordo com um histórico anual. Eu sou um pescador que até posso estabelecer um contrato, ou posso ter aqui um contrato com um restaurante, com uma cooperativa que me permite comercializar este pescado. Eu tenho uma cota que me permite valorizar ainda mais o meu pescado. E, portanto, com este tipo de iniciativas conseguimos não só responder àquilo que foi a quebra drástica das possibilidades de pesca, como a diminuição da cota imposta por Bruxelas, mas também promover uma maior equidade na distribuição das pescarias e, apesar desta quebra das possibilidades de pesca, conseguimos realizar mais de 1 milhão de euros na primeira venda.
Naturalmente que isto, uma coisa é produzir-se uma portaria que determine uma orientação, seja por trimestre, seja com uma cota individual, seja o que for. Outra coisa é fazer com que os pescadores e os armadores se apropriem deste tipo de iniciativas. E, portanto, dizer-vos que outras das linhas da orientação é uma lógica de corresponsabilização, de uma partilha na gestão e, portanto, tudo isto é feito com uma proximidade ao setor associativo. E, portanto, a Secretaria Regional tem uma preocupação em envolver, corresponsabilizar, partilhar os passos que vai dando com os pescadores, com os armadores, aliás, com os atores das regras, das políticas que vai desenvolvendo para o setor. Os Alfonsins também foi interessante, porque limitámos aqui, apercebemos que na pescaria havia de facto uma falta muito grande de equidade na distribuição das possibilidades de pesca. Havia embarcações que pescavam muito e outras que não pescavam pura e simplesmente e tinham condições para poder pescar, Bérix, portanto, tanto imperadores como Alfonsins, e criando um teto ou um limite de captura por embarcação ou um limite de captura por maré, conseguimos não só criar mais rendimento em lota na primeira venda, mas também fazer com que mais embarcações pudessem utilizar este recurso, mais pescadores pudessem criar rendimento com este recurso. E, portanto, também foi um projeto, uma narrativa muito interessante, que, pese embora tenhamos tido uma redução também das possibilidades de pesca, tínhamos feito mais rendimento. Mas talvez aqui a destacar é que, a par com a criação de mais rendimento na primeira venda, temos evidências, através de um conjunto de programas de investigação financiados pela Secretaria, e, portanto, evidências da recuperação de alguns destes estoques. Nós, há 3 anos, quase 4 anos, quando identificámos as espécies mais importantes ou mais emblemáticas, tanto ao nível do rendimento como ao nível da quantidade de descarga, e quando avaliámos a performance destas pescarias, e aqui se inclui o Gorás, os Bérix, identificámos também, por exemplo, o atum, e também desenvolvemos um conjunto de iniciativas para a valorização do atum, que se prendem com a formação dos pescadores, formação da organização de produtores, ou mais uma formação, uma capacitação ligada para o setor associativo, portanto, imensas iniciativas ligadas à certificação das pescarias. Nós, por exemplo, reunimos todos os países do mundo que pescam por saltivara. Tentámos aqui que houvesse uma discriminação positiva pela forma como se pesca atum nos Açores e nos países onde se pesca atum com saltivara, como é possível, por exemplo, ainda hoje estarmos sujeitos quase que às mesmas regras de outras frotas altamente intensivas que pescam com sistemas de agregação de pescado e com cercos, quase que num lance pescam tanto peixe como os Açores numa safra. Estou aqui a exagerar um bocadinho, mas de facto sentimos que tudo isto é um bocadinho injusto, há uma certa hipocrisia na gestão também aqui da pescaria do atum, e tentámos levar este alerta ao mundo, e quisemos aqui reunir o mundo nos Açores no primeiro encontro mundial para a valorização da pesca por saltivara, e criámos a Declaração Açores, um código de conduta que eu convido a todos, quantos porventura nos estejam a ouvir, em ser signatários da Declaração Açores, que é um código de conduta para o mundo de como se deve pescar atum, como se deve explorar o atum, seja que espécie for. Mas daí até então temos tido uma série de sinais positivos. Finalmente conseguimos ter uma cota para a pesca do rabilho, acabámos de ter uma certificação para mercados de alto valor no centro da Europa, mas
dizer-vos que, por exemplo, nós entre a formação que damos fazemos também formação on job. E a última, agora a pandemia e o Covid acabou por condicionar um bocadinho toda a nossa orientação, mas este ano preparávamos para dar a formação a bordo das embarcações e desde que o atum, portanto, morde o anzol até que ele é levado para a lota, era acompanhado pelo formador que explicava a técnica japonesa de Ikejin, de sangramento, de evisceração, de desensibilização, para garantir que aquele atum chegasse nas melhores condições a qualquer sítio do mundo para mercados de alto valor. E portanto a ideia aqui é pescar menos e valorizar o pouco que se pesca. Mas temos diferentes iniciativas ligadas a esta preocupação, que é a valorização dos produtos da pesca. A pesca na ilha, por exemplo, é uma iniciativa que junta, são pequenos fóruns, procuramos levar às várias comunidades pescatórias que juntam um produto da pesca e que juntam à volta desse produto da pesca, característico dessa ilha, mas juntam a investigação, a gestão, a produção e a restauração. Ou seja, à volta daquele produto da pesca, um produto emblemático daquela comunidade pescatória, juntamos estes 4 atores a falar daquele produto. E temos tido resultados tremendos, interessantíssimos. Um dos últimos foi, por exemplo, na Ilha de Santa Maria, que trabalhámos sobre a veja, e assistiram os armadores todos daquela ilha, mas são fóruns abertos à sociedade civil, portanto a todos quantos queiram assistir, estiveram o poder local, juntas de freguesia, restaurantes, e dali daquele contacto, daquela grande discussão que provocámos, saiu um modelo de gestão também para a veja e contribuiu muito para aquilo que foi depois mais tarde a implementação de uma cota para a gestão da veja. Mas pronto, diria que à volta desta linha de orientação, a valorização dos produtos, também estamos muito empenhados em valorizar o património da pesca, podendo promover o turismo na comunidade pescatória. O turismo, refira-se que não tem que ser turismo de gente que vem de fora, podem ser os próprios açorianos, gente que nunca entrou dentro de um barco de pesca, hoje, através de uma licença de pesca-turismo, em que um pescador profissional, aliás só um pescador profissional pode exercer a atividade da pesca-turismo, mas eu diria que qualquer cidadão pode entrar dentro de um barco de pesca e aprender a pescar, e isto permite-nos não só esta partilha de conhecimentos, dignificar a pesca, dignificar o setor produtivo, mas partilha de experiências e no fim permite que o turista dentro da atividade da pesca possa levar até um peixinho para casa. E portanto o que procuramos aqui é valorizar o que de melhor existe entre um passado, e a pesca nos Açores é muito marcada pelo passado, temos artes de pesca artesanais, seculares, que se perpetuam aqui na região até aos tempos de hoje, com os anciãos na comunidade pescatória, mas também nesta lógica mais de futuro, onde precisamos que a economia azul também se instale e que possa ser uma mais-valia para a criação de rendimento na produção, neste caso, através do turismo. Terceira linha de orientação estratégica, parcerias. Criação de pontes. A pesca não pode mais estar engafetada. Portanto, claro está que o êxito da pesca depende daqueles que participam na fileira e, portanto, é preciso misturarmos-nos cada vez mais, discutirmos cada vez mais, juntar investigadores com pescadores, com comerciantes, com o setor, com outros setores também. A pesca não é só aqueles que fazem parte diretamente da pesca, porque a pesca são transportes, a pesca é turismo, como referi, a pesca é cultura, a pesca é educação, a pesca é emprego, a pesca é intersetorial e, portanto, é também uma das nossas, do nosso investimento também foi criar pontos com outros setores, com outros colegas, todos responderam de uma forma positiva e muitos destes
dos projetos que hoje desenvolvemos, por exemplo, com o Departamento do Emprego e Formação Profissional, a parte da escolarização com os colegas da educação, a parte dos transportes, agora no âmbito da epidemia, em que tivemos que maximizar recursos, tivemos um trabalho, para além daquele que vínhamos a ter, um trabalho intenso também com o setor dos transportes, mas o que vos queria dizer é que é importante criar pontes. A pesca não pode ser compreendida, gerida, interpretada, tem que haver esta perspectiva de facto interinstitucional para todos aqueles que trabalham na pesca. Este é um bom exemplo, aqui temos esta relação com a Ciena, com as ONGs, portanto temos que nos misturar, temos que trabalhar cada vez melhor a pesca, mais do que o somatório de instituições, é a cola que mantém estas instituições unidas e portanto é importante reforçar o capital social da pesca, neste sentido de capital social, mas também, portanto, mais do que a parte das instituições, uma relação intersetorial. E neste campo posso dar, por exemplo, um exemplo das medidas da LBC. Quase 20 e tal anos depois, os Açores regulamentaram as medidas de desenvolvimento local de base comunitária. E, portanto, em 2016, 2017, construímos os primeiros grupos de ação local para a pesca, que estão a todo vapor, com imensos projetos. Queiramos nós que a pesca se faça representar de dentro destas parcerias, que apareçam bons projetos para a criação de rendimento alternativo, para a criação de rendimento complementar à pesca, e portanto este talvez seja um dos exemplos que eu gostava de dar nesta linha de orientação que são as parcerias e a importância que é criar pontes. Outro é a regulamentação que fizemos dentro da prioridade do Mar 2020, que permite criar parcerias entre pescadores e investigadores. Já há uma tradição haver este tipo de contactos, mas quisemos também incentivar isso. E, portanto, ainda há pouco tempo houve um projeto delicioso que se candidatou e foi aprovado e, portanto, que está em fase de implementação sobre tubarões de profundidade, um projeto interessantíssimo e que a Direção Regional das Pescas tem todo o interesse em envolver-se neste tipo de iniciativas que nos permitam recolher informação. E recolher informação sobre os recursos e, no caso, os tubarões de profundidade. A recolha de informação é a quarta linha de orientação estratégica. E, portanto, isto aqui não tem prioridades, não é? Portanto, eu estou aqui a elencar, portanto, aleatoriamente aquilo que são estas linhas de orientação da equipe da Direção Regional das Pescas, mas uma dizia, tão importante quanto as outras, para melhorar a gestão, para melhorar a decisão, para melhorar a conservação, a proteção dos recursos, nós precisamos de ter informação. Nós precisamos de conhecer o mar, para conhecer o mar, nós precisamos de saber quanto é que podemos retirar ao mar e sabendo quanto podemos retirar ao mar, saber quanto é que custa isto que podemos retirar ao mar e para chegarmos, por fim, a quantas pessoas podem viver daquilo que se pode retirar ao mar. Infelizmente, a informação que nos chega da Europa não é a melhor. Eu lembro-me que no livro verde que serviu de base para a construção da atual reforma da política comum de pescas, dava aqui uma perspectiva que não era nada positiva relativamente aos recursos marinhos do Oceano Atlântico Norte. Os mares da Europa, dizia-se no livro verde, que bem, 88% das espécies estão a ser sobreexploradas. Isto é uma coisa dantesca, isto é... Não consigo traduzir em palavras a gravidade disto. Isto é, eu costumo dizer, isto não é um problema ambiental, isto não é um problema social ou económico, isto é um problema de ética.
e de sabermos como é que nós devemos deixar os recursos para as futuras gerações. Infelizmente, uma das razões pelas quais o estado da arte é este, é o facto de não termos informação. E, portanto, é preciso informação, mas para além da informação sobre os recursos marinhos, informação também sobre os recursos humanos. Nós, normalmente, quando falamos sobre investigação em pesca, bem, falamos com biólogos, com gente ligada às ciências do ambiente, mas eu acho que mais do que nunca temos que nos aperceber que é importante considerarmos a dimensão social. Quem pesca são as pessoas. Desde 83 que se formou a política comum de pescas, que a política ou as orientações, as regras têm sido feitas sobretudo para peixes, para criar medidas mais, para restrições, que não me oponho, mas eu acho que de uma vez por todas temos que investir na investigação. Nós conhecemos a natureza da natureza, não compreendemos muitas vezes a natureza dos seres humanos, esta relação que têm com o lucro que é o peixe, este impulso que têm sobre o recurso. Não podemos continuar a pescar desta maneira e a investigação que deve ser feita sobre os humanos, sobre a forma como nós nos relacionamos com o lucro, sobre a forma como nos relacionamos sobre os ecossistemas. Nós precisamos saber quantas pessoas estão a explorar o mar, qual é a formação que têm, que tipo de oferta formativa eu preciso ter, qual é a estratégia que eu tenho que ter. E, portanto, não tendo este investimento nas pessoas, dificilmente a perspectiva de futuro será positiva. E, portanto, se nós na pesca temos excelentes trabalhos, projetos ligados à investigação dos recursos e à investigação dos oceanos, talvez dos projetos que eu gostava de destacar aqui são projetos ligados às ciências sociais, e portanto investimos muito forte em investigação na área da sociodemografia, muito forte na área da socioeconomia e na área também da literacia dos oceanos, e portanto onde se estudam pessoas, onde se estudam comunidades pescatórias, onde se estuda esta relação das pessoas com o recurso. Por fim, talvez outra das linhas de orientação estratégica é a reorientação. Eu acho que a pesca tem que cada vez mais criar mecanismos que a tornem resiliente. O Covid também nos deu aqui um alerta para isso, mas há alguns anos que temos vindo a trabalhar neste sentido e os galpesca são disso exemplo. A pesca tem que saber criar rendimento para além do peixe através do turismo. Existem bons exemplos disso, existem pescadores já nos Açores que estão a trabalhar e a ter rendimento através da pesca-turismo, através da comercialização. Há pescadores que criaram pequenas empresas de comercialização, há pescadores hoje nos Açores a trabalhar em aquicultura e, portanto, uma parte do rendimento também através da aquicultura. A comunidade da Ribeira Quente tem sido um exemplo nisso. A associação local fez questão de envolver os pescadores na exploração aquícola que montamos. É outra das indústrias que devemos destacar. Finalmente nos Açores apareceu, conseguimos arrancar a indústria aquícola, ainda numa fase muito experimental, mas espera-se e estamos todos a fazer a maior força para o sucesso das empresas que se estão a instalar, das várias produções que se estão a instalar offshore, porque já tínhamos aqui uma empresa inshore, na Graciosa, através a produzir a spirulina, mas dizia, seja através da aquicultura, da comercialização ou do turismo, na investigação. Nós temos pescadores hoje também a trabalhar na investigação, na biotecnologia. Portanto, há aqui áreas que podem trazer rendimento à pesca. O pescador e cada embarcação de pesca tem que ser resiliente e tem que saber criar rendimento alternativo, complementar. E por fim, para não continuar aqui, para vos dar aqui também alguma possibilidade, a corresponsabilização. Eu acho que todos e cada um de nós
seja pela responsabilidade acrescida por trabalharmos no setor da pesca, ou simplesmente enquanto consumidores, todos nós temos que colocar esta questão: como é que nós podemos, e qual a responsabilidade que temos no setor da pesca e que responsabilidade temos no futuro dos recursos marinhos, no futuro dos ecossistemas marinhos, no futuro dos oceanos. O consumidor tem uma importância tremenda. É importante diversificar o consumo. Nós andamos sempre a comer o mesmo. Aqui nos Açores talvez nem seja o melhor exemplo, mas no continente, há uns tempos, fizemos um levantamento, um trabalho, e se eu fizer uma pergunta a alguém aí no continente, então os resultados, dizia, de facto, surpreenderam. A maior parte das pessoas não ultrapassaram as 5 espécies no último ano. Portanto, andaram sempre à volta ali do bacalhau, do carapau, do chavo, conforme nós temos aqui nos Açores, da sardinha, a pescada, o atum, e não saíram daqui. E, portanto, o mar tem imensas espécies que podem ser exploradas, riquíssimas em termos nutricionais, e, portanto, comam peixe, mas diversifiquem a dieta. E, portanto, dizia, a corresponsabilização que deve ser de todos, e todos devemos questionar-nos como é que nós podemos participar na sustentabilidade dos recursos, mas os consumidores também. E mesmo que não consumam peixe, na forma como partilham este alerta, na forma como partilham esta mensagem. É preciso, mais do que nunca, todos nós, todos temos uma consciência ambiental. Mais difícil do que é passar desta consciência para a prática. E, portanto, nós temos que praticar aquilo que a nossa consciência nos diz. Porque, de facto, há aqui uma certa também hipocrisia. Nós todos sabemos que devemos separar o lixo, mas muitas vezes fechamos os olhos a essa responsabilidade, ou a esse compromisso que devíamos ter com o ambiente, ou que devíamos fechar a água, ou que devíamos utilizar menos detergente, ou que devíamos... E, portanto, é importante todos nos apropriarmos na prática dessa consciência ambiental. E, no fim, e para que isto tudo funcione, é preciso que esta consciência, ou que esta prática seja uma prática coletiva. E aqui o exercício da política, e a política enquanto o exercício da cidadania tem uma importância tremenda, que é fazer com que tudo isto, com que esta consciência se torne uma consciência coletiva. E pronto, não sei o que mais, estou disponível. Eu agora estou-me aqui a lembrar, Nicola, eu tinha a Daniela organizou-me aqui uma apresentação que ilustra algumas das atividades que nós temos aqui, que nós temos desenvolvido. Eu não sei se é possível, ou como é que a gente pode ter acesso a isto. Sim, diria que... Como é que eu faço? Tens só de ir ao PowerPoint que deves ter aberto já. E sim, diria que talvez possamos concluir a tua apresentação com essas imagens, talvez 2 minutos só para mostrares, e depois passamos às perguntas, se puder ser, está bem? Vocês estão a ver? Sim. Pronto, então para ilustrar aqui um bocadinho, isto foi um bocadinho avulso, não é? Algumas das imagens que ilustram algumas das atividades. Agora se calhar vou aqui ser repetitivo, mas bom, na capacitação e na valorização das pessoas e da pesca, temos aqui alguns exemplos, estes cursos que demos, cursos de pescador. Havia muitos pescadores com licenças provisórias, e portanto nós profissionalizamos perto de 800 marítimos, nas várias áreas de competência da pesca. E a formação não foi só em sala de aula, foi também on job. Entramos nas embarcações de pesca, metemos os formadores dentro dos barcos para com cada uma das companhias levar a informação. Depois fomos às escolas. Fomos às escolas de todas as ilhas dos Açores, dizer que todos, e os mais novos e aqueles que no futuro vão defender os ecossistemas marinhos, que têm um papel importante
e, portanto, os alunos das escolas açorianas também puderam assistir, partilhar, portanto, e partilhar connosco esta mensagem. Fizemos sensibilização em várias áreas, ligada à sustentabilidade dos recursos, ligada às questões, também muito ligada à apanha sustentável, à valorização do pescado, mas destacava, por exemplo, aqui também uma sensibilização ligada aos primeiros socorros, à proteção e combate a incêndios, à segurança no mar. Digo-vos, nada mais interessa se nós não garantirmos que os marítimos, que já levam com sal, que já levam com sol, que levam uma vida a enfrentar a natureza, nesta íntima relação que têm com a natureza, é importante que se sintam seguros. E, portanto, tivemos um esforço grande na sensibilização na área da segurança, seja em sala de aula, com a proteção civil, com os bombeiros, com as capitanias, mas também nos portos de pesca, a fazer simulações para, no caso de um qualquer incidente, como é que os pescadores sabiam de comportar. Tudo isto foi feito numa lógica de partilha com as associações, que tiveram uma intervenção importantíssima aqui. A Federação mediou muitas vezes este tipo de iniciativas e foi responsável por muita da atividade formativa. Lembro, por exemplo, GMDSS, em cada uma das ilhas, isto de trabalhar em 9 ilhas, em quase 50 portos e portinhos, em núcleos de pesca, e levar toda esta preocupação e estas linhas de orientação a cada um destes territórios, alguns mais remotos não é fácil, mas sim, organizámos uma série de eventos em cada porto de pesca, e não fosse só formação a este nível, também criámos recursos técnico-pedagógicos. Tem a imagem de 3 dos 5 livros que vamos lançar, e isto são alguns dos manuais, estes ligados à salvaguarda da vida humana no mar. Dizer-vos que cada uma destas matérias foi identificada pelas associações, pelos armadores açorianos, que identificaram os problemas a bordo das embarcações e que depois a Federação reuniu e nós fizemos o desenvolvimento de conteúdos. Relativamente ainda à valorização dos produtos, fizemos seminários aqui, este foi em Rabo de Peixe. Em Rabo de Peixe quisemos, no Festival de Caldo de Peixe, criar um espaço de reflexão, de discussão sobre gastronomia, sobre inovação. Trouxemos cá chefes de cozinha para explicar como se podem ser aproveitadas espécies de baixo valor comercial. Temos aqui uma imagem da pesca na ilha, eu aqui apareço de bigode. Outra imagem na pesca da ilha, aqui com o Sr. Secretário, o Dr. Gui Menezes, ao fim e ao cabo mentor de toda esta estratégia, mas dizia a pesca na ilha que fizemos em São Jorge, talvez um dos produtos mais emblemáticos seja o produto da transformação, a indústria de transformação do atum tem aqui um valor incrível. Temos uma fábrica e quisemos valorizar o atum transformado nos Açores, mas também valorizar as amêijoas da caldeira da Fajã de Santo Cristo, que existe, é exclusivo daquela Fajã, e portanto juntámos, conforme eu vos fiz na primeira parte da apresentação, investigadores, produtores, gestores e pessoal na restauração ligado à valorização destes produtos em São Jorge. Outras imagens ainda ligadas à valorização dos produtos, a primeira, um festival de peixe seco na Graciosa. Aqui quisemos recuperar a cultura do peixe seco. Antigamente, quando no Pico, e que agora está-se a recuperar essa tradição da vinha, da cultura da vinha e do vinho, havia uma relação interessante com a pesca, porque era exportado. Ia muito peixe da Graciosa, peixe seco. A Graciosa é uma ilha mais seca, e secavam peixe na Graciosa para levar para a Ilha do Pico na altura da vindima. E nós a associação, nós colaboramos, nós participamos, nós acompanhamos,
mas conseguiram recuperar esta cultura do peixe seco e hoje estão a exportar peixe seco, espécies de baixo valor comercial, mas que estão a exportar, literalmente, portanto, para fora de Portugal, para a diáspora, e portanto já vão conquistando o mercado com este produto que recuperámos à cultura da pesca na Graciosa. Não foi só peixe seco, foram também, por exemplo, as algas, e este seminário aqui na Graciosa foi sobre peixe seco e precisamente sobre algas. Depois uma outra campanha, esta campanha, aqui a imagem ao centro é a campanha chama-se Melhor Pesca para Melhor Futuro, em que levamos a todos os portos de pesca, entre postos, lotas, delegações, associações, informação simples, mas sobre pescas. Informação, e portanto a fixamos em mais de 100 lugares, em mais de 100 locais, informação que se queira partilhar com o setor produtivo e com o setor da comercialização. E para todos, porque também estamos a fixar em algumas zonas balneares. E portanto este aqui era sobre a qualidade do pescado e alertar mais uma vez para a importância do frio, da higiene e do manuseamento do pescado. Portanto, mais uma vez aqui este esforço em querer criar valor acrescentado, valorizar o pescado dos Açores que há 30 anos era comercializado para a rua ao lado ou na freguesia e hoje chega aos antípodes e, portanto, hoje existem empresas de comercialização que estão a exportar para todo o mundo o pescado dos Açores. A terceira imagem é a técnica de Ikajime, já vos falei aqui, portanto, em que o formador se preparava para ir a bordo. Nesta guia, relativamente às parcerias, esta outra máxima da equipe da Direção Regional das Pescas, nós estamos num projeto tremendo no Açores e portanto aqui também com a Direção Regional dos Assuntos do Mar, com a Wade Foundation e com a Fundação Oceano Azul, mas no projeto Blue Açores a criar e a estudar e a participar com os pescadores na construção de áreas de marinhas protegidas. Outro exemplo e outra narrativa interessante, nós nos últimos anos criámos algumas áreas marinhas protegidas, os pescadores, a comunidade pescatória, porque tudo isto sem os pescadores era impossível de acontecer e portanto eu diria que a última área foi das Quatro Ribeiras, foi a da Ribeira Quente também, e portanto onde houve uma participação, não houve uma participação, eles próprios foram protagonistas do modelo na criação das áreas marinhas protegidas, porque é de facto isso que interessa, o pescador mais do que beneficiário ou assistir ao desenvolvimento, ele deve ser protagonista do modelo de desenvolvimento e na realidade quem criou tanto nas Quatro Ribeiras como na Ribeira Quente foram os próprios pescadores e foi a comunidade local que entretanto alavancou um conjunto de outras iniciativas. Já vos falei da aquicultura, já nos falei cá de uma série de a venda direta de pescado, uma coisa também interessante que ensaiamos aqui nos Açores, mas pronto. Luís, desculpe interromper, Luís. Se eu pudesse pedir só para acelerar nesses últimos slides, que é para ainda termos algum tempo. Eu já vos falei aqui de alguns dos projetos que apoiamos, dimensão social e económica, reorientação, pesca e turismo, falei-vos aqui algumas imagens. Esta clean-up de Açores nós reorientamos 2 embarcações de pesca durante um período de tempo para a recolha de plástico, mas com artes de pesca, ou seja, os pescadores passaram a pescar plástico. E foi interessante na comunidade pescatória, durante um tempo os pescadores foram investigadores e andaram a recolher, a ensaiar este modelo, este protótipo para recolha de lixo no mar. Já vos falei também de alguns pescadores que se transformaram em comerciantes, nesta estação aquícola na Ribeira Quente, a aquicultura. Continuando aqui, nós organizámos 3 seminários internacionais. Algumas a Siena também participou e colaborou e teve uma prestação importante. A primeira Conferência Mundial para o Saltivar, falei-vos aqui. Organizámos também o primeiro Fórum Socioeconómico da Pesca, o primeiro Fórum Internacional, onde as associações, as juntas de freguesia das principais comunidades pescatórias
foram eles que convidaram projetos de todo o mundo, principalmente da Europa, a vir aos Açores apresentar-se. Trabalhámos aqui com a Farnet, que eu convido a todos para dar um saltinho ao site da Farnet, onde existem ideias maravilhosas para a criação de rendimento alternativo, e por fim uma conferência sobre governança dos oceanos, onde os nossos investigadores convidaram os seus pares, outros programas de investigação, para virem aos Açores também discutir aquilo que deve ser a governança do oceano e a produção de conhecimento, sobretudo em regiões arquipelágicas, algumas também, alguns produtos que estamos a desenvolver, o consumo de pescado dos Açores, queremos levar a todos os sítios onde se comercialize peixe, seja fresco, transformado, processado, restaurantes, hotéis, portanto queremos levar uma mensagem de que o peixe dos Açores é uma boa aposta, é um peixe que é pescado de forma sustentável e, portanto, e por fim, e porque o oceano muitas vezes não é só compreendido como um recurso, e infelizmente o oceano é visto como às vezes um reservatório de lixo. Também a pesca aqui quis dar o exemplo, já vos falei ali naquele projeto que ensaiamos, mas esta é também uma campanha que com a Direção Regional dos Assuntos do Mar desenvolvemos para toda a comunidade pescatória e que visa sensibilizar para a questão dos plásticos e para a questão do lixo no mar. E termino aqui, o plástico não é o principal problema, nós todos há detergentes, pesticidas, sabões, desinfetantes, antibióticos, ansiolíticos, que todos os dias vão parar ao mar, e eu não tenho dúvidas que temos que pensar muito a sério na forma como andamos a consumir o planeta, sobreexplorando, mas também na forma como andamos a contaminá-lo através dos nossos comportamentos e pronto, fico-me por aqui. Muito obrigado, Luís. De facto é um pouco ingrato dar-te um tempo limitado. Tu tens de facto muita coisa para contar e com experiência de causa e mãos na massa durante vários anos. Também foi mesmo por isso que te quisemos convidar para estares aqui hoje. Vamos tentar, temos algumas perguntas, temos bastantes participantes, mais de 40, aos quais agradeço desde já a vossa participação. Nós o que fazemos nos nossos webinars portanto, ler as perguntas que nos foram feitas por escrito, e aquilo que te vou pedir, Luís, é que enfrentes isto como um daqueles concursos de televisão onde tens que responder o mais rapidamente possível para conseguirmos cobrir várias perguntas, mas vamos ver como fazemos. Se calhar eu começo já está bem, Nico? Claro que sim, força. Vou dizer mais ou menos que a ordem de chegada. Esta pergunta está em inglês, de alguém que não se identificou, mas eu penso que consigo traduzir e é de facto uma pergunta interessante. Portanto, para já a pessoa começa por saudar a tua intervenção e dizendo que está de acordo com quase tudo. É um investigador de pescas, ou uma investigadora de pescas, e quase todas as viagens que faço no mar vejo atividades ilegais a ocorrer. Os pescadores normalmente queixam-se que o seu salário mínimo, que a sua base de rendimento é muito baixa, por vezes até menos de 200 euros por mês, e que o resto é constante o que pescam, e que realmente isto empurra-os de certa forma para as atividades ilegais. Como vês tu esta questão, Luís? Achas que estabelecer um salário base mais alto poderia ser, um salário mínimo mais elevado, podia ser uma solução boa para estas irregularidades, para alguma da pesca ilegal que acontece? Bom, de uma forma muito rápida, e permitam-me, não é por presunção, mas ilustrar com algumas dos projetos que temos aqui levado por diante. Reparem, um pescador, como qualquer trabalhador, tem por direito um contrato, e um contrato já determina que tenha que ter um salário que dignifique a profissão e portanto, de acordo com aquilo que é o trabalho na pesca. Infelizmente, bem sabemos que a forma como o rendimento é distribuído entre
o armador e o pescador não é o melhor. E, portanto, o que eu sinto é que temos que passar a olhar para esta relação, portanto, entre o armador e o pescador com outros olhos. Depois a cadeia de valor, não é? Nós aqui, portanto, se por um lado nós implementámos aqui, ou fizemos a convenção coletiva de trabalho, de forma a ajustar aquilo que são as regras da pesca à realidade da pesca nos Açores, por outro também quisemos aqui desenvolver a questão dos circuitos curtos de comercialização. O pescador, por receber pouco, tem que estar sempre a ir para o mar. E, portanto, quisemos contrariar um bocadinho isto. Nós, por exemplo, uma das projetos que ensaiamos foi a questão da pesca da venda à piada. Hoje um pescador pode vender em lota o produto da pesca a piada, e este é apenas um dos exemplos que estamos a ensaiar para os circuitos de custos de comercialização. Isto é, que o pescador se aproxime do consumidor e, portanto, que o rendimento, que a mais-valia possa também chegar à produção. Agora, é muito difícil nós garantirmos como é que eu dizer, conforme o colega apresentava, um rendimento mínimo, a não ser com esta discussão que provocámos sobre os contratos de trabalho na pesca. Ok, obrigado, Luís. Portanto, a próxima pergunta é do Pedro Almeida. Obrigado, Pedro. Portanto, ele começa por dizer: boa tarde, caro Luís. Gostava de questionar quais são os planos da Direção Regional para a aplicação efetiva das áreas e respeito integral das áreas marinhas protegidas. Quando é que deixaremos de ver totalmente extinta a pesca dentro das áreas protegidas, especialmente com o objetivo de proteger as espécies pelágicas e, em especial, as variadas espécies de tubarões? Bom, de facto, cada pergunta dava aqui outro tanto tempo para poder responder. Relativamente à construção das áreas protegidas, eu acho que já referi. Muito obrigado pela pergunta e pelas perguntas, mas nada disto pode ser feito sem os pescadores, nada disto pode ser feito sem o setor produtivo. Portanto, compreenderem esta estratégia como um investimento e não como um custo. E reparem, nós aqui nos Açores temos preocupações e uma responsabilidade acrescida, porque, ao contrário daquilo que se pensa, de facto nos Açores não existe muito peixe. Nós, e pese embora existe essa confusão de Bruxelas passando por Lisboa, e até muita gente nos Açores pensa que, pelo facto de nos localizarmos aqui a meio do mar, que temos muito peixe. Não temos muito peixe. Os nossos ecossistemas são limitados em termos de quantidade de peixe. Nós temos muito pouco espaço para pescar. A maior parte da vida do planeta depende da luz, a maior parte do peixe depende do fundo, e não existe fundo com luz nos Açores. O mar dos Açores é caracterizado por profundidades abissais e, portanto, pescamos perto das ilhas e pescamos em sítios, alguns deles outrora ilhas, e que, fruto da erosão, se tornaram naquilo que hoje são os bancos de pesca, e, portanto, pescamos neste território que representa menos de 1% do território que temos até aos 600 metros de profundidade. E, portanto, a luz ultrapassa pouco os 200 metros, portanto, imaginem, temos de facto muito pouco espaço e, portanto, temos que ter preocupações suplementares com a gestão dos nossos ecossistemas. Se digo que os pescadores são importantes na orientação de uma estratégia para a construção de espaços reservados à pesca, eu acho que quem prevarica não são propriamente os pescadores, Nicola. Quem prevarica, há tanta gente a prevaricar, e, portanto, o investimento aqui na formação, na sensibilização,
é importante que o mar chegue às escolas, é importante que o mar, e nós aqui temos um projeto através do Blue Açores e estamos a fazer com que os referenciais de formação do primeiro ciclo todos incluam módulos sobre o mar. E portanto, só desta forma, o mar, repara, agora nesta altura do ano os incêndios fazem manchete. Se houver uma embarcação que prevarique e que faça uma sobrepesca de algumas espécies emblemáticas e sensíveis como o rabilo, por exemplo, se calhar ninguém vê. E aqueles que detectam esta irregularidade são muito poucos. E, portanto, é possível que todos nós sejamos frontalmente contra a venda ilegal de peixe, por exemplo. Nós estamos também com várias estratégias para contrariar a fugalota, que é um dos crimes mais hediondos que existe na pesca. Uma parte substancial do pescado no mundo não passa pela lota. Ora, como é que nós conseguimos gerir uma coisa que não sabemos está a ser? Portanto, o investimento na formação, na sensibilização, na corresponsabilização e o envolvimento é determinante para atingir esse objetivo, a construção de áreas marinhas protegidas e para evitar que alguém prevarique esses espaços reservados à pesca. Obrigado, Luís. Vou reservados juntar com aqui... restrições, desculpa. Sim. Vou juntar aqui um conjunto de perguntas da Sofia Graça Aranha, que creio ser investigadora na zona do Algarve, parece-me. E, portanto, a primeira é uma resposta, acho que mais direta e eventualmente poderá ajudar-nos a informação e nós podemos passar à Sofia, que é sobre, portanto, a Sofia achou muito interessante o projeto sobre tubarões de profundidade, já que também trabalha nessa área, e gostava de saber quem é que está à frente do projeto para poder contactá-los. A seguir, portanto, ela fala mais sobre os projetos da área social e há aqui várias perguntas, portanto, a primeira é se vale a pena, se consideras que vale a pena proporcionar outras opções, outras oportunidades de trabalho para os pescadores. Ela percebe que há uma percentagem dos pescadores que gostaria de mudar de profissão, mas que não vêem possibilidades. E será que um projeto social que possibilitasse a aquisição de novos saberes, voltado para pescadores e ex-pescadores, poderia ser uma boa solução. E depois ela termina com um comentário, diz que o pescador desiludido, entre aspas, pode ser uma ameaça não só para si próprio, como para a pesca em geral. Percebeste as duas perguntas, Luís? Três. Muito obrigado pelas questões. Um pescador desiludido e um cidadão desiludido pode ser, de facto, uma ameaça. Mas eu acho que, a mudança começa em nós. E eu não posso desiludir-me porque eu sou alguém que respeita os ecossistemas e tenho uma conduta de sustentabilidade e ao meu lado vejo alguém a prevaricar. Não me posso desiludir. Isso tem que me dar força e tem que me alimentar deste tipo de realidades para continuar na esteira desta preocupação que é a defesa dos recursos. Relativamente aos tubarões, o projeto, a coordenadora, a responsável é uma investigadora do IMAR, a Lourenço, portanto, a colega que apresentou esta questão pode em contacto com o IMAR ou com a Federação das Pescas dos Açores ou com a APEDA, pode entrar em contacto com cada uma destas instituições. A Direção Regional das Pescas está disponível para facilitar este contacto e, portanto, o projeto é muito interessante, vem a acrescentar não só a possibilidade de nós podermos recolher mais informação sobre estas espécies que atualmente têm cota zero, conforme vocês sabem, e que permanentemente quando nós discutimos isto, por exemplo em Bruxelas nos dizem faltam dados, portanto é um projeto que nos vai permitir recolher dados, encontrar alternativas que nos proporcionem objetivos de sustentabilidade numa eventual exploração deste tipo de recursos. Relativamente
há outra questão, dizer o seguinte: a profissão da pesca é uma profissão, eu acredito na profissão de pescador, acredito mesmo, acho que é uma profissão de futuro, é uma profissão que tem imensas oportunidades dentro daquilo que é a economia azul, e eu refiro-me à possibilidade então aqui de criar rendimento complementar ou alternativo à pesca. Eu aqui apresentei vários exemplos, vou voltar a focar-me num. Os grupos de ação local são parcerias, aí no continente já com muito mais experiência do que aqui nos Açores, que surgiram há relativamente pouco tempo, regulamentámos já há relativamente pouco tempo estas medidas, mas consubstancia-se numa estratégia fortíssima bottom-up, ou seja, são os territórios, são as comunidades que determinam um modelo de desenvolvimento que pretendem para o seu território, para a sua comunidade. E, portanto, são estes grupos de ação local que apresentam, que lançam avisos e que, a partir do momento em que uma ideia, em que um projeto que pode ser apresentado e deve ser apresentado por um pescador, por um armador que tenha uma ideia e que queira ver desenvolvida a sua ideia, seja em que área for, ligado à pesca, eu acho que é interessante. Isto permite, conforme também referias, permite também sermos financiados para a área da formação e da sensibilização. E, portanto, existe naquele fórum, o primeiro fórum socioeconómico, vieram cá projetos tremendos de pescadores aí no continente, que conseguiram construir rendimento alternativo na pesca e coisas lindíssimas. Temos os cabazes em Sesimbra, temos o pescador que através do caranguejo pilado hoje está a trabalhar com a biotecnologia, a desenvolver próteses, porque descobriu que a ameaça que eram os caranguejos nas redes de emalhar, aquela ameaça podia ser uma oportunidade e, portanto, a exploração desta espécie para a indústria, para a biotecnologia. O turismo tem imensos exemplos e, portanto, turismos a bordo da embarcação ou na comunidade pescatória ou relacionado com o restaurante, e, portanto, existem um sem fim de oportunidades na pesca e a criação de marcas, por exemplo, onde o pescador pode aproveitar. Perfeito, obrigado, Luís. Eu acho que vamos para a penúltima pergunta também, para não demorar muito mais tempo. Já ultrapassámos um bocado a hora indicada, mas pronto, eu não tenho dúvidas que poderíamos ouvir-te mais uma hora sem nos entediarmos, porque realmente há muita coisa para falar e é tudo bastante interessante, não só para nós, mas claramente também para os participantes. Portanto, temos aqui uma penúltima pergunta da Fernanda Carvalho. Obrigado, Fernanda, que diz: parabéns pela excelência da comunicação. Existe alguma avaliação do impacto na biodiversidade marinha decorrente da eventual exploração mineira sugerida no recente plano de António Costa e Silva? Obrigado. Isto por acaso é um tópico muito importante para a Ciena e que obviamente estamos a dedicar cada vez mais atenção. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver este plano e se sabes se há coisas mais concretas onde podemos avaliar algum tipo de impacto futuro. Isso é um assunto que a todos nos preocupa. O futuro da exploração dos recursos marinhos, vivos ou não vivos, é uma área que está na tutela de um outro colega, do diretor regional dos Assuntos do Mar, do meu colega Filipe Porteiro. Dizer-vos que o investimento na discussão desse assunto tem sido tremendo. E, portanto, o que agora eu sinto, e tenho algum receio, eu não tenho propriedade sobre o assunto, eu tenho a minha opinião enquanto cidadão e não propriamente enquanto diretor regional, e, portanto, mas dizer-vos que as possibilidades não existem possibilidades postas de parte. Há uma que de facto é posta de parte, que é explorar, seja que recurso for, de forma irresponsável
não é compatível com a estratégia e com a orientação que os decisores sobre o mar ou sobre a pesca têm para os Açores. E, portanto, uma coisa posso garantir, que é o meu colega Filipe Porteiro tudo tem feito para provocar essa discussão, para trazer essa discussão para a praça pública. Tem-se organizado alguns momentos onde esse assunto tem sido explorado, e eu não tenho dúvidas que nenhum passo será dado sem antes haver muita cautela, muita precaução. Por agora não existem orientações definidas, a não ser esta, que não será dado um passo errado e que comprometa a segurança, que comprometa a sustentabilidade ou que comprometa o mar dos Açores ou os recursos do mar. Mas é como vos digo, é um assunto que está na tutela dos assuntos do mar e não propriamente da pesca. Claro, imaginei que sim, mas pronto, de qualquer forma, era uma pergunta que era preciso ser feita. Eu se calhar posso adicionar para a Fernanda, que colocou a pergunta, que nós do nosso lado já lemos de forma algo diagonal, na verdade, é verdade, mas que lemos este plano e que não parece haver nada em concreto, parece haver um interesse claro pela mineração em mar, que enquanto a ONG de Conservação Marinha somos totalmente contra, mas que não parece realmente haver propostas concretas de locais ou de zonas mais indicadas para fazer esta mineração, pelo menos no plano que é público. Depois o que atrás das cortinas, isso não sabemos. Gonçalo, daria-te a palavra para a última pergunta? Sim, acrescento só uma nota que, de facto, de qualquer forma, para a Siena isto é um tema muito forte e que retomaremos o trabalho sobre ele muito brevemente. Desculpa, Gonçalo, estás com a câmara desativada. Ok. Estava só a dizer que, a concluir que é um tema que de facto é muito importante para a Siena e que para nós a mineração em fundos marinhos é algo para não acontecer, para adiar, para não deixar acontecer, de preferência ad eternum, mas é para trabalhar nesse sentido também, de forma a evoluirmos como sociedade para não termos necessidade desses minerais e respeitando não apenas os ecossistemas marinhos, mas também as atividades que neste momento existem no mar e que dependem de ecossistemas saudáveis. Mas é um tema para outra conversa, como o Luís disse, e teremos, quiçá, pode ser uma boa ideia, convidar o Filipe para uma conversa destas. Acho que vamos terminar aqui. Há mais algumas perguntas, mas não já estamos bastante depois da hora. O que poderemos tentar fazer é remeter as perguntas por escrito que não foram respondidas para o Luís e depois facilitar aquelas que sejam respondidas. Eu tenho aqui mais uma que é anónima, mas que fala sobre um conjunto de espécies em particular. A pergunta é sobre os tubarões pelágicos. E aqui o que se pergunta é se houve medidas específicas tomadas recentemente para a sua conservação por parte do Governo Regional dos Açores que mereçam ser destacadas, e depois a pergunta de seguimento é se de certa forma estes grandes tubarões pelágicos podem seguir um caminho idêntico aos dos cetáceos, ou seja, passarem de uma realidade extrativa para uma realidade de ecoturismo no fundo. Luís. Mais uma vez, Sr. Anónimo, muito obrigado pela pergunta. É interessante, sim. Nós, relativamente aos tubarões pelágicos, também implementámos um conjunto de medidas, a começar pela atribuição das licenças, não é? Muito criteriosos para quem esteja licenciado a explorar vida a partir do oceano. E, portanto, a exigência começa aí, na atribuição, no licenciamento dos palanques de superfície. Dizer-vos que nos últimos 4 anos não se aumentou, pelo contrário, reduziram-se as licenças de palanque de superfície. Os tubarões pelágicos representam menos de 1% daquilo que é descarregado nos Açores. Sabemos que é um recurso muito sensível, ainda assim
dizer que pescamos pouco. Que tipo de medidas implementamos assim mais diretas? Na portaria da pesca à linha, destaco os estralhos de aço, que são proibidas dentro das 100 milhas dos Açores. Quem quiser pescar com palanque de superfície não pode utilizar estralhos de aço, e esta medida permite que o tubarão se possa libertar se por acaso ferrar um anzol. Todas as embarcações são obrigadas a ter um sistema de monitorização e de localização AIS, e portanto nós sabemos, a inspeção tem conhecimento do percurso, da performance, da pescaria e do trajeto. É possível fazer o rastreio de cada embarcação licenciada não só para esta arte, mas esta em concreto, sabemos como é que está a operar com esta arte de pesca. Aumentamos o tamanho do anzol. Particularmente para esta espécie, o tamanho do anzol também tem a ver com a seletividade e, portanto, aumentamos o tamanho do anzol. Proibimos uma série de espécies de pescaria a uma série de espécies de tubarão, não podem ter a bordo, pescar algumas espécies. É verdade, Gonçalo, é possível, e hoje é um assunto também que tem vindo a ser discutido, particularmente também pela Direção Regional dos Assuntos do Mar, a possibilidade de criar um santuário para a proteção dos tubarões. Hoje discute-se a possibilidade, a regulamentação do mergulho com tubarões e, portanto, pode ser de facto uma oportunidade e esse exemplo que apresentaste, que à semelhança daquilo que aconteceu com os cetáceos, passarem a ser valorizados não por serem capturados, mas por serem observados, pode de facto ser uma realidade. Até porque nós não pescamos, não existe pesca dirigida ao tubarão nos Açores, conforme vos disse. Há uma relação também com a operação destas artes e a distância à costa, portanto temos vindo a apresentar muitas restrições nestas artes de pesca e, portanto, a nossa preocupação, não só com os tubarões, nós nos últimos anos criámos cotas, uma parte substancial das espécies e aquelas que sentimos que são mais sensíveis. Hoje temos modelos de gestão que estamos certos que podemos melhorar, mas já iniciamos com as principais espécies que são subtraídas ao mar, modelos de gestão com cotas, com possibilidades de pesca para a veja, para o mero, para a boca negra, para o badejo, para o cântaro, para a raia, e portanto nós temos cotas regionais para essas espécies e para temos cotas zero para algumas espécies de tubarão, imposto pela região. Só para vos dizer também, que eu acho que é também um exemplo que os Açores estão a dar. Eu não quero essa presunção, mas nós criámos o tamanho mínimo para o patudo. Como vocês sabem, o atum é gerido, a gestão é supra-regional ou nacional ou europeia, é gerido pela ICCAT e, portanto, nós quisemos dar o exemplo, para além daquilo que vos disse, em querer... o facto de termos reunido o mundo, termos feito a Reparação Açores, este envolvimento que temos feito muito com a Siena e muito com a PONG também. Nós já estivemos em Bruxelas a defender o patudo para a DG Mare, no caso fui eu e o Gonçalo, e portanto, mas para vos dizer, nós nos Açores criámos um tamanho mínimo para o patudo, para se aperceberem que, pese embora a gestão desta espécie seja supra-europeia, portanto feita pela ICCAT, a gestão desta espécie é feita por muitos países, por mais de 40 países que pescam no Atlântico. Nós aqui quisemos ser um exemplo e, portanto, quem quiser pescar atum nos Açores, quem quiser descarregar atum nos Açores,
tem que cumprir um tamanho mínimo que se aplica na região autónoma dos Açores. Muito obrigado, Luís. Acho que foi uma boa nota para finalizar. Peço desculpa, de facto, às perguntas que não conseguimos fazer, às pessoas que fizeram perguntas que não conseguimos ler ao Luís. Vamos enviá-las por escrito e tentar que as respostas estejam enviadas. Nicolás, não sei se queres fechar. Eu, da minha parte, agradeço muito ao Luís e espero continuar estas várias conversas que temos tido nos últimos anos e a trabalhar em conjunto sempre que possível. E agradeço muito a quem esteve a assistir. Nicolás. Sim, agradecer a todos os participantes. Realmente tivemos uma boa mistura de entidades, e desde gente da investigação, a administração, associações de pescadores, estudantes também. Portanto, muito obrigado pela vossa participação. Nós iremos, portanto, como viram, esta sessão foi gravada, nós iremos editá-la e provavelmente também legendá-la em inglês para que não lusófonos possam ver este webinar, e depois enviaremos para todos os participantes. Não consigo fazer uma previsão do tempo porque dependerá da quantidade de tempo que levará a legendar, e enviaremos também, se Luís concordares, a tua apresentação, a PowerPoint, assim como as respostas às perguntas que não foram feitas. Portanto, do nosso lado é tudo. Muito obrigado, Luís, pelo teu tempo. Posso dizer, olha, da minha parte também quero agradecer, felicitar a Siena. Eu tive um passo de não participar, como vocês sabem, porque tive aqui um incidente. Fui queimado por uma caravela portuguesa há 2 dias atrás e ainda ontem estava aqui com uma batata, e portanto tive muito gosto em participar, e hei de sempre honrar cada um dos convites, seja enquanto cidadão, seja na responsabilidade que tiver. Eu agradeço do fundo de coração a todos, particularmente aos pescadores que me têm ensinado tanto. Um abraço especial, e o meu desejo é que esta profissão e que a pesca seja cada vez mais digna, e que a gente, de uma vez por todas, que se incorpore o mar na nossa vida. Infelizmente, quando nós pensamos em Portugal, nunca pensamos no mar, pensamos sempre no retângulo e nas ilhas, e Portugal é muito mais do que isso. E portanto, que o mar faça parte de cada um de nós é o que eu desejo, e que a pesca seja uma profissão de futuro. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Luís, e obrigado pelo teu sentido de missão, que mesmo com o acidente recente conseguiste superar e juntar-te a nós. Muito obrigado mais uma vez, vamos finalizar. Obrigado, Gonçalo, pela ajuda, e falamos em breve. Muito obrigado. Obrigado.